Olá, amigos! Dando continuidade aqui no nosso curso, vou falar agora sobre sistemas de arquivos. O sistema de arquivos, pessoal, ele é criado durante o processo de formatação e quando nós estamos criando as partições, né? Formatar ou particionar significa criar a estrutura lógica de leitura e gravação dos arquivos e diretórios que será utilizado pelo nosso sistema operacional. O caso da formatação é feito geralmente no processo de instalação do GNU Linux ou em outras plataformas também, como Microsoft. Sistemas de arquivos para Linux, pessoal, nós temos algumas versões, né? Hoje, nós estamos utilizando o sistema de arquivo que é a versão Extend 4, ou a versão estendida na versão 4, né? Ela se tornou nativa aí do Linux desde 2006. Qual é a grande vantagem desse tipo de sistema de arquivos? Suporte a grandes arquivos, tem toda a parte de segurança, trabalha com alguns conceitos de journaling. Que seria isso, né? Antes de gravar a informação diretamente no disco, lá na trilha, no setor, localizado aí pelos cilindros, ele cria um arquivo de log. Caso tenha alguma falha no sistema ou na hora da gravação, ou tenha alguma queda de energia, ou algum problema, através desses arquivos de log a gente consegue recuperar o nosso sistema operacional. O Linux também tem outra versão de sistema de arquivo chamada de ReiseFS, não muito utilizada, né? A grande parte a gente prefere trabalhar com um nativo que hoje, que é o estendido 4. E o Linux, o diferencial dele, que eu já tinha comentado lá no começo desse curso, ele tem um sistema de arquivos para memória virtual, conhecido como Linux Swap. Ele é utilizado a memória virtual para ajudar a memória RAM e geralmente os principais processos rotineiros ou que você não esteja utilizando naquele exato momento é transferido para a Swap, para não ficar ocupando espaço da sua memória física. Então os dois trabalham em conjunto. Quem trabalha aí com Microsoft, vocês podem verificar um arquivo oculto que fica no C2 pontos, que é a memória virtual. Por ele não ser um sistema de arquivos e ser um arquivo que está rodando sobre o sistema de arquivos, ele se torna mais lento. Já no Linux não, já é um sistema de arquivos que você não vê, mas o kernel trabalha diretamente com ele. Quem trabalha aí, por exemplo, com bancos de dados, um exemplo de banco de dados de grande porte, o Oracle, você pode criar até swaps para os bancos de dados que você está trabalhando para ganhar o que? Desempenho. E o nosso amigo Journaling, geralmente é o sistema de gravação, né, que ele é feito antes de gravar diretamente lá no disco, na trilha, no setor. É criado uma área chamada Journaling ou de log, basicamente, que tudo é feito o que? Nele é feito um commit, ou um commit também, né? Pode se chamar assim. Que antes de gravar lá no disco, opa, deixa eu verificar se realmente foi gravado com sucesso, se está ok, se eu tenho que fazer um rollback, e ele faz essa checagem. Caso tiver alguma falha aí no meu sistema operacional ou nos meus discos, eu consigo restaurar isso. Isso é muito comum na solução Microsoft, por exemplo, quando você usa aquele comandinho, o chkdsk, né? Que ele faz toda aquela checagem de disco. No Linux nós também temos. Aqui é um sistema de arquivos utilizando um software aí no próprio Linux ou no Bash chamado CFDisk, né? Quem trabalhou muito aí no MS-DOS tinha um FDisk naquela época. O Linux, ele dá suporte a vários tipos de sistemas de arquivos diferentes, até os da Microsoft, o atual NTFS. Então, por isso que é comum eu utilizar o Linux para ler outros sistemas de arquivos. Você pega um HD lá, por exemplo, da Microsoft, coloca numa máquina que tem Linux, você vai ler o conteúdo perfeitamente. Em Microsoft você já não consegue isso. Lógico, existem alguns softwares que fazem esse milagre, mas não é o foco desse curso, né? Então eu tenho aqui, ó, nativo para ele vários, cada um com seu código, né? Na hora de eu estar criando a minha
partição e escolhendo o sistema de arquivos, eu escolho lá. O padrão é trabalhar com a versão 82 e a versão 83, né? 82 que é a swap e 83 que é nativo para Linux. Identificação dos discos e partições, pessoal. Aqui é onde que pode acontecer um medo para quem que está migrando da Microsoft e vindo para Linux. Vocês estão acostumados que a identificação do disco lá no mundo Microsoft são as letras, né? Então, tem a letra C, dois pontos, onde está o sistema operacional instalado, a letra A e B, que era utilizado para os flop disk, D geralmente era associado aí ao drive de CD, e as outras letras que vocês vão utilizando aí. No Linux não tem esse negócio de letra não, nós vamos direto para o device, ou para o dispositivo, né? Para isso, nós temos, dependendo do tipo do seu HD, ou dependendo o que você vai utilizar, nós temos algumas letras que faz a referência direta ao dispositivo. E todos ficam numa pastinha no diretório raiz, que são arquivos de acesso direto, ou instruções que vão passar para o kernel acessar o dispositivo, que fica no diretório /dev. Para identificar os discos e as partições, nós temos algumas limitações que a BIOS impõe. Então, a BIOS impõe apenas 4 partições primárias. Para a gente poder passar disso e criar mais partições, foi desenvolvido um conceito de partição estendida e dentro dela foi criado partições lógicas. Aí nós passamos dos limites impostos pela BIOS, né? Hoje existem BIOS novas, a UEFI, e nós temos sistemas de inicialização de disco, antigamente o MBR, que era o Master Boot Record, e hoje nós temos outros, GPT, que ajudam nessas limitações. Mas a gente vai falar bastante de particionamento e sistema de arquivos na parte de instalação. Se você estiver trabalhando com HDs de servidor, Linux, com Linux em servidores, tem os discos SCSI ou os novos discos SAS, que aí você pode colocar mais partições porque as controladoras permitem isso. Você pode chegar lá a 60 partições lógicas, que sinceridade é muita partição. Então vamos lá, resumido aqui, partição e quantidade. Primárias, limitada pela BIOS, eu tenho 4. Então eu posso passar dessa limitação fazendo uma partição estendida e dentro da partição estendida eu posso chegar agora nas partições lógicas. Eu posso ter 255. Para isso, partições primárias, eu posso fazer uma primária, depois uma estendida e os demais todas lógicas. Para o sistema operacional, isso é transparente, pessoal. Lá em Microsoft, então, por exemplo, vamos dizer que você tenha lá um HD, que nesse HD está particionado em 3 partes, que você instalou 3 sistemas operacionais. No C ficou, por exemplo, lá o Windows XP. Lá no Linux, ele vai ser identificado /dev/HDA1. Nós vamos falar bastante o que significa esse HDA aí, pessoal. A outra partição, que você tem lá o Windows 7, por exemplo, no Linux, para ele vai ser HDB1. E nós podemos ter um outro disco também, ou uma outra partição, com o Windows 8, que ele vai identificar como SDA1. Então vamos entender o que é essas siglas HDA, SDA, para ficar mais claro o entendimento. Identificando os discos no Linux. Como eu falei para vocês, pessoal, não tem letras. Nós vamos direto ao dispositivo. E eu vou mostrar também para vocês, pessoal, fica tranquilo, que esse negócio de letra em Microsoft, ele põe lá para te facilitar. Mas Microsoft também não tem letras. Eu vou mostrar isso quando a gente estiver fazendo dual boot. Então vamos pegar um HD que foi identificado com /dev/HDA1. Primeiro, /dev é o diretório responsável por todos os dispositivos, tanto HD, como CD, como flop disk, até fax modem, USB, e todos os meus dispositivos estão lá. HD significa que esse dispositivo é um disco rígido. HD para dispositivos IDEs, né, que são os dispositivos paralelos. E SD pode ser o seu HD SCSI, SATA, SAS ou portas ou conexões ou pendrives USB. A letra A é a identificação do disco.
A para ser no primeiro disco que ele identificou, B para o segundo e assim sucessivamente, né? Como conexões IDEs, numa porta IDE eu posso ter dois dispositivos, eu tenho a IDE primária e a secundária. Então, na primária, geralmente ele vai ser reconhecido como HDA e na segunda porta da primária, HDB. Na secundária, HDC e na última porta, HDD. Lembrando que nas conexões IDEs eu tenho o master e o slaver, né? Já no SATA não tenho disso, então ele vai reconhecer por sequência. Geralmente o SATA começa no SATA 0, então vai começar lá como SDA, SDB, SDC e assim quantos discos eu tiver. E o número 1 vai identificar a partição no disco. Posso ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, um monte de partição nesse disco. Para isso, eu posso usar tanto na linha de comando, pessoal, como no modo gráfico. Como esse curso é focado em desktop, eu vou mostrar no modo gráfico. Nos outros cursos, depois, eu vou estar mostrando aí em modo texto também. Nós temos um programinha chamado GP Partner, que ele vai fazer o quê? O meu particionamento de disco no modo visual. E aqui eu consigo enxergar as minhas partições, o sistema de arquivos que está alocado nela e o tamanho e o quanto está sendo usado. O modo visual, tanto no modo visual como no modo texto, pessoal, eu consigo fazer todas as configurações. Identificando também os meus dispositivos, no /dev, lá que eu vou identificar e vou associar e vou utilizar portas paralelas, hard disk, porta serial, meus flop disk, meus pendrives, se eu tiver ainda fax modem e meus terminais virtuais. Então, vai ser o quê? Um diretório muito utilizado por quem? Pelo kernel e principalmente pelo ambiente gráfico para identificar novos discos que são acoplados ou conectados no nosso computador. Por exemplo, um pendrive, né? O pendrive, nós temos um recurso de plug and play já habilitado por padrão no ambiente gráfico. E quando verificar alguma coisa conectada na porta USB, automaticamente ele vai fazer um processo que nós chamamos de montar. Monta o dispositivo para eu poder utilizar. Arquivos e diretórios, pessoal. Arquivos. Basicamente, os arquivos são os dados que você está gerando, né, que vai se transformar em informação. Os arquivos podem ser do tipo texto, áudio, vídeo, programas, tudo para o Linux é considerado arquivos. Agora nós temos que tomar um cuidado. Linux é case sensitive. O que significa isso? Ele diferencia letras maiúsculas e minúsculas. Então, um arquivo chamado, por exemplo, redes.txt é diferente de um arquivo chamado redes.txt com um R minúsculo. No Microsoft, você não consegue, no mesmo diretório, criar dois arquivos com o mesmo nome. Já no Linux, se você mudar uma letra para maiúscula e minúscula, eles são diferentes. E são dois arquivos totalmente distintos. E Linux não tem extensão. Nós colocamos as extensões em Linux para facilitar o entendimento ou para facilitar o tipo de arquivo que eu estou trabalhando. Quem vai trabalhar com as extensões é o ambiente gráfico, que vai associar automaticamente o software para poder abrir aquele arquivo. Mas no mundo Linux não tem extensão. Estrutura de arquivos e diretórios. O Linux ele é composto por vários diretórios e vários arquivos. O principal diretório é conhecido como barra, ou chamada de raiz. Ele é também chamado de um ponto de montagem, que nós vamos falar um pouquinho mais para frente, né? A partir do barra é constituído ou criado todos os outros diretórios que vai fazer parte da estrutura do Linux. Por padrão, nós temos uma hierarquia de arquivo chamado FHS, que padroniza através do barra, que é conhecido como root, ou diretório root, né? Ou diretório raiz, todos os subdiretórios bases para poder o quê? O seu Linux funcionar corretamente. Cada um desses diretórios tem uma finalidade dentro do Linux.
E nós vamos aprender gradativamente onde cada software é instalado, onde que fica o seu perfil e vamos conhecer com detalhes aí no momento da instalação. Fazendo um resumo básico, nós temos o diretório bin, que é onde vai ficar todos os executáveis ou todos os arquivos binários dos Linux. O /boot, que é o mais importante, é nele que vai ficar, por exemplo, o kernel e o sistema de inicialização aí do nosso Linux. O dev, que são os dispositivos de entrada e saída, que nós já comentamos, que é, por exemplo, os HDs. Diretório /etc. Esse é o principal, pessoal. Tudo que você fizer de configuração no Linux vai estar dentro desse diretório. Tanto para configurar um ambiente gráfico, perfil, tudo vai estar nele. O /home é o diretório onde vai ficar o perfil dos usuários. Lá em Microsoft, por exemplo, é o c2./users ou o antigo c2./documents and setting, né? E nós temos vários outros. Outro importante aqui é o diretório /mnt. Geralmente utilizamos ele para fazer nossos pontos de montagem, né? E o diretório /root, /temp, /var, /usr, onde fica geralmente os programas dos usuários. Então nós vamos explorar isso bastante aí no dia a dia, mas o que você tem que ter em mente? Quero mexer, quero configurar, quero fazer alguma alteração no meu Linux, diretório padrão /etc. Ok, pessoal? Vamos dar mais uma pausinha aqui e no próximo vídeo vamos falar sobre ponto de montagem e unidades. Obrigado, pessoal, e vamos que vamos, hein? Bora para a prática!